Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula de Direito Registral Imobiliário, tá? No curso de MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais. Eu sou a professora Cristina Close e na aula passada, a gente estava falando um pouco sobre os princípios do direito notarial e agora a gente vai dar continuidade a esses princípios, né? Então, na aula passada a gente ficou nesse princípio aqui, princípio da especialidade, que o registro deve transcrever as situações jurídicas que lhes são base, tratando de obediência ao princípio, devendo os atos registrais serem únicos, tá? Então nunca vai acontecer, gente, que a mesma situação jurídica vai ser registrada em duas matrículas. Tipo, o mesmo ato vai ser realizado em duas matrículas sobre o mesmo imóvel. Não, o imóvel ele só tem uma matrícula, né? E lá vão ser realizados todos os atos. Somente um único imóvel será relativo a ele. Quando se procura o registro de nascimento de uma criança, somente uma criança será encontrada. Quando eu procuro um imóvel, somente aquele imóvel vai ser encontrado naquele número de matrícula, né? Então eu não tenho como existir a duplicidade desses atos. Tá? É a mesma coisa assim, ó, dando um exemplo do princípio da especialidade, que às vezes fica mais fácil, eu contrato alguém para fazer um show. Aí eu contrato Ivete Sangalo, aí manda Zezé de Camargo. Então são coisas que são diferentes, são estilos diferentes, são públicos diferentes. Então, no princípio da especialidade, se eu contrato ela, eu quero que ela dê o show, né? Aqui também, se eu estou vendendo esse imóvel, é ele e todos os atos de registros e averbações e anotações que tiverem sobre ele, não um outro do lado, um outro parecido. Princípio da prioridade. Ó, os atos registrais dúplices dão prioridade aos atos registrais primeiramente em nome ao princípio da prioridade. Vamos pensar que alguém, de forma ilícita, vendeu um terreno, vamos usar o exemplo de um terreno, vendeu um terreno para duas pessoas ao mesmo tempo, fez contrato de compra e venda com ambos, só que por algum motivo, muitas vezes até financeiro, a pessoa não fez o registro na matrícula do imóvel desse contrato, ou não fez o registro de uma escritura de compra desse terreno, tá? Se eu comprei esse imóvel há 10 anos atrás, ou se o João comprou o imóvel hoje, mas se o João for lá e registrar, der entrada no protocolo, pelo princípio da prioridade, ele tem preferência na propriedade que será constituída a partir desse registro, e não a pessoa que adquiriu esse terreno há 10 anos. Porque o princípio da prioridade não está na data da aquisição do negócio, né, do pagamento ou de um contrato entre as partes, e sim na data que deu entrada no registro. Então, por isso é importante a prioridade, por isso que é importante você fazer o registro de um documento particular, né, ou fazer uma escritura pública e imediatamente fazer o registro. Muitas vezes as pessoas fazem uma escritura pública em outros estados, porque às vezes é mais barato e tal, aí esquecem que tem que voltar a Campo Grande e ir lá no cartório de origem e fazer o registro dessas escrituras, porque senão eu só tenho uma expectativa de direito. O que me dá realmente o direito é o registro, tá? Então, ó, a prenotação nada mais é que um protocolo, o lançamento do registro. Com esse protocolo aqui, eu disparo, digamos assim, o princípio da prioridade, ou seja, se eu tenho um protocolo primeiro de um outro, vale aquele que primeiro prenotou. Princípio da relevância. Dentro do direito registral imobiliário é de conservação, onde tem-se que os atos registrais não podem ser descartados ou perdidos. Por exemplo, nenhum dado relativo ao imóvel deve ser descartado de modo que qualquer pessoa acessando o registro imobiliário pode obter aquelas informações. Então vamos pensar assim, ó, eu adquiri um apartamento e em algum momento atrás ele foi financiado por alguém. Como já quitou o financiamento, eu tiro isso da matrícula do imóvel. Não, gente, eu não posso fazer isso, tá? Ele vai continuar lá, que em algum momento esse imóvel foi financiado, tá? O imóvel foi adquirido em leilão. Tá, mas agora eu já estou com documentação nova, já estou com documentação pronta, então eu posso oprimir, eu posso suprimir, digamos assim, essa informação. Não, eu não posso suprimir essa informação, tá? Ela vai continuar, que em algum momento esse imóvel foi adquirido através de aquisição, adjudicação, né, num leilão.
Ó, forma-se um histórico no imóvel. Tem matrículas que tem lá uma folha, mas tem matrícula que tem 30 folhas. Porque esses imóveis já foram objeto de reforma agrária, já foram comprados, já foram vendidos, já foram desapropriados, e assim tudo isso vai ficando um histórico na propriedade. Não necessariamente o último registro é o válido, né? Às vezes tem situações que foram averbadas no decorrer da matrícula que devem ser levadas em consideração, um usufruto, por exemplo. O registrador torna-se, então, depositário destes registros, devendo zelar pela sua conservação, de modo a evitar sua destruição. Tá? Princípio da disponibilidade. O estudo e conhecimento do princípio da disponibilidade prevê que os atos registrais imobiliários não podem transferir mais direito dos que os constituídos. Então, se eu estou vendendo, e aqui tem um exemplo, se eu estou vendendo 156 metros, um apartamento de 156 metros, eu não posso querer que o registro faça um registro de 200 metros, porque o que está sendo vendido é exatamente aquilo, só tenho aquilo a dispor, só tenho aquilo que eu posso dispor do meu patrimônio, tá? Então, se eu tenho um bem objeto de usufruto, eu não posso fazer um contrato de compra e venda, porque na verdade o que eu estou dispondo não é a propriedade, sim o usufruto. Então eu tenho que saber exatamente o que eu estou vendendo, se eu estou vendendo a posse, se eu estou vendendo a propriedade, se eu estou vendendo um outro direito real que seja, mas eu não posso, pelo princípio da disponibilidade, eu só posso registrar aquilo que realmente de fato eu estou fazendo e eu tenho documentos legais para isso. Parcelaridade ou cindibilidade. De acordo com esse princípio, o registrador deverá cindir, ou seja, separar os elementos do título apresentado, aproveitando ou extraindo os elementos que podem ingressar de imediato, né, no direito registral e afastando os outros que eu não posso. Um exemplo, gente. Pensar que numa permuta a gente tenha, e aqui existem muitas divergências doutrinárias, mas vamos pensar que numa permuta entra um imóvel em prol de outro, né? Uma permuta de um imóvel por outro. Pode entrar dinheiro também, pode entrar sacas de soja também, mas que parte do pagamento foi dinheiro. O adquirente resolve já fazer o registro de imediato, mas o transmitente falou, não, esse imóvel que eu obtive através de permuta, eu não vou fazer o registro agora, eu vou fazer ano que vem. E a escritura pública foi feita uma só, dentro daquela transação de permuta. Então, eu não poderia registrar o meu ato, porque o outro não quer registrar o ato dele imediatamente? Não. O oficial do cartório pode desmembrar, cindir, né? Separar essas informações, gerando para um ato uma informação e, posteriormente, quando ele quiser fazer o registro daquele imóvel que entrou como parte do pagamento, né? Da aquisição, da permuta, então faz o registro. Vamos pensar que por uma economia, né, economia mesmo, financeira, eu tenha comprado 5 imóveis e eu vou fazer uma escritura pública só. Eu posso? Posso. Só que os imóveis são cada um registrado num cartório. Um nem é aqui em Campo Grande. Então, como que eu faço? Se tem uma escritura só, eu levo aquele documento no cartório, o oficial do cartório extrai a informação que lhe é pertinente no momento e assim sucessivamente, tá? Isso se chama princípio da cindibilidade. Princípio da concentração. Temos que todos os direitos reais incidentes sobre determinado imóvel devem estar concentrados na matrícula, ou princípio da unitariedade. Tá? Para que existam esses efeitos, tá, gente? Tudo deve estar escrito ali na matrícula do imóvel. Princípio da inscrição, onde os atos registrais imobiliários devem ser registrados na matrícula do respectivo imóvel. Aqui, gente, é muito importante que a gente tenha como é um direito real, que eles estejam transcritos na matrícula do imóvel. Ó, tem-se que a transmissão do direito real não se dá no momento da assinatura do negócio jurídico, de um contrato de compra e venda, por exemplo, mas sim no momento posterior. Quando que é ele? Quando que você pega esse documento e faz o registro dele na matrícula do imóvel. Antes, você só tem uma expectativa de um direito, tá bom? Princípio da territorialidade. Prevê que os atos imobiliários devem ser registrados junto ao registro territorial designado. Aqui, gente,
nós temos o seguinte, que quando o imóvel é localizado em Campo Grande, ele vai estar inscrito, né, num dos cartórios de registro de imóveis de Campo Grande. Se ele é em Sidrolândia, né, se lá tiver mais do que um cartório de registro, ele vai ser inscrito em um dos cartórios de Sidrolândia. Se tiver só um, vai ser nele, né, e assim sucessivamente. Então, de um lado, visa evitar que o mesmo bem tenha registros diferentes. Então, por que ter um lugar só para fazer o registro? Porque já pensou se eu pudesse registrar igual a carteira de identidade? Você tira ela em qualquer estado. Já pensou se o imóvel pudesse ser feito assim? Olha o risco que nós estaríamos correndo, né? Facilita o princípio da publicidade, porque você vai direto na circunscrição onde o imóvel está registrado e tira os documentos que você precisa dele, né? Mas ele tem duas exceções. As averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Então, aconteceu aqui, por exemplo, estado de Tocantins, ele foi separado, né, do Goiás. Então, existiu um imóvel que estava registrado nesse cartório de registro de imóveis e acabou que aquele cartório de registro de imóveis ficou em Tocantins e o imóvel ficou localizado no Goiás. Como que faz? Então, nesse caso, vão existir essas duas averbações, uma no registro lá e a outra no registro aqui, para que tenha publicidade esses atos aqui. E o registro relativo ao imóvel situado em comarca de circunscrições limítrofes, que o imóvel fica registrado, né, nas duas, tanto na desse lado como no outro lado. Bom, gente, então, sobre os princípios, era um ponto também que a gente quer bem importante aqui nessa matéria do direito registral imobiliário, tá? Os princípios, a gente consegue resolver muitas dúvidas com relação até atos que a gente faz no dia a dia, levando em consideração os princípios do direito notarial, tá? Obrigado por hoje, até uma próxima aula e a gente vai dar continuidade numa próxima aula ainda essa matéria de elementos do direito notarial, tá bom? Obrigada.